Papo de Criança com Cláudia Mascarenhas. Se seu olhar muda, tudo muda. Apoio Instituto Vive Infância. Papo de Criança. Olhar a criança, olhar o seu ponto de vista. Fala-se tanto sobre a criança, faz-se tanto pela criança, mas será mesmo que temos escutado o que realmente são as diversas infâncias? Temos escutado as crianças? O Papo de Criança com Cláudia Mascarenhas é uma oportunidade para falar sobre as diversas infâncias e da criança como criança, a partir de suas delicadezas e também suas chateações. Aí vem o Papo de Criança com a Cláudia Mascarenhas. Olá, eu sou Cláudia Mascarenhas com mais um bate-papo de criança. Se seu olhar muda, tudo muda. Começamos o ano pensando no que pode dar certo. Esse ano nós vamos dedicar as entrevistas às pessoas que fazem e que sabem ensinar, transmitir o que pode dar certo. O segundo semestre vai ser recheado de iniciativas do Nordeste e do Norte, com profissionais, com empreendedores sociais, com gente que realmente sabe fazer o que dá certo. E nesse programa a gente tem a imensa alegria e o imenso orgulho de trazer para vocês, no Papo de Criança, Francisco Alemberg de Souza Lima, o Alemberg Quindins. Ele é pesquisador, músico, empreendedor social, escritor, artista plástico, autodidata e criou, em 1992, junto com sua companheira Rosiane Lima Verde, a Fundação Casa Grande, Memorial do Homem Cariri, na cidade de Nova Olinda, Ceará. Recebeu comendas de cavaleiro na Ordem do Mérito Cultural pelo Ministério da Cultura, medalha de Mérito Farroupilha pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, comenda João Luiz Ramalho de Oliveira pelo Sistema Fé Comércio Ceará, medalha da abolição pelo governo do Ceará, título de doutor honoris causa em Ciências Sociais pela Universidade do Cariri, título de notório saber pela Cultura Popular, Universidade Federal do Ceará. Como consultor da Unicef, participou da criação de programas de rádio de criança para criança, junto às rádios nacionais de Angola e Moçambique. Foi gerente de cultura do SESC do Rio de Janeiro e atualmente é assessor de relações institucionais do SESC Ceará. Foi professor do curso de pós-graduação em Gestão Cultural Contemporânea no Itaú Cultural e o Instituto Singularidades. É professor do curso de pós-graduação Lato Sensu em Arqueologia Social Inclusiva pela Universidade Regional do Cariri e investigador do Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Patrimônio, o CACP, da Universidade de Coimbra, Portugal. É uma lista de prêmios enorme o que Alemberg e toda a sua turma fazem no Cariri. Vocês vão escutar essa pessoa maravilhosa, com uma visão incrível sobre a criança, sobre o homem, sobre a iniciativa, sobre colaboração, sobre solidariedade. Enfim, eu tenho certeza que vocês, se não conhecem ainda, não vão querer, assim como eu e Luísa, aqui do Papo de Criança, vão querer imediatamente visitar esse lugar e essa iniciativa incrível que liga artes, música, empreendedorismo, cultura, arqueologia. Vamos lá. Hoje a gente tem aqui Alemberg Quindins. Alemberg, o trabalho de vocês que é super bacana mesmo. A gente está muito contente de ter você aqui para falar. Eu queria primeiro fazer uma pergunta de curiosidade, né? Tem uma história com o seu nome, é Alemberg Quindim. Como é que é esse nome aí? Quindim aqui para a gente já lembra aquele doce, né? Parece nome de alemão com baiano, né? Ou de remédio genérico. Meu nome, né? Minha mãe, ela
ela assistia novela de rádio. E no rádio tinha uma novela que tinha um personagem por nome o Conde de Alenberg. Então, ela gostou muito desse nome de Alenberg, né? E pediu a meu pai para colocar esse nome. O nome era para ser de Alenberg mesmo. Mas meu pai achou que era demais atender aquele pedido. E quando chegou no cartório, tirou o "de", né? E aí é o seguinte, minha tia, uma tia irmã do meu pai, fez uma promessa com São Francisco para mim e me deu um santo que até hoje eu tenho, uma moldurinha bem antiga, e fez essa promessa, e aí ficou Francisco Alenberg, certo? Então, meu nome é Francisco Alenberg. Então, toda missa, no dia de São Francisco, eu ia para a missa com ela, que ela me levava para assistir a missa com ela, porque era meu santo protetor, que ela dizia. E aí o seguinte, aí esse nome foi o nome que o povo na cidade, lá em Nova Olinda, quando eu era menino, achou, né, o nome complicado, aí me chamava de Beg, B-E-G, Beg, me chamava de Beg, porque chamar esse nome Alenberg era uma volta muito grande, era como se estivesse, sabe, andando naqueles bichos como é tobogã, aqueles que fazem assim, aquelas voltas, né? Era muito grande para um cearense dizer esse nome, Alenberg, né? Um nome assim que esse dobrado da língua no final era difícil. Aí botaram apelido de Beg. E aí é o seguinte, os adultos da cidade acharam mais complicado ainda, meus irmãos chamavam de Beg. E os adultos da cidade resolveram botar o nome de Calhambeque. Eu chorava porque tinha aquela música Meu Calhambeque, Pibi, né, de Roberto Carlos. Aí ele dizia, me chamava de Calhambeque, né? Então foi assim que eu surgi no meio de um temporal desse aí com esse nome. Aí quando eu morei 10 anos no Goiás, no norte de Goiás, ali no Bico do Papagaio, na cidadinha no Mira Norte. Né? E quando eu voltei para o Ceará, 10 anos depois, já com 18 anos, que eu voltei para aqui, eu voltei para ir para a Marinha, de guerra. Né? E aí o seguinte, aí quando eu voltei, aí criei junto com os amigos uma banda, e a banda se chamava Os Meninos dos Quindins. E aí, né? E aí quando as pessoas que eu voltei para o Crato, quando eu cheguei, as pessoas ficaram chamando de Alenberg Quindins, Alenberg para os Quindins, da banda dos Quindins. Aí depois a banda se acabou e tudo, e as pessoas ficaram me chamando de Alenberg Quindins. E aí foi uma coisa que foi um apelido que botaram e terminou, eu não tenho como desassociar mais desse apelido que as pessoas chamavam Quindins, tá entendendo? Que era o membro da banda dos Quindins. Então, por isso que ficou Alenberg Quindins. Uma vez eu fui convidado lá para uma coisa na Europa e quase que eu vou desclassificado, porque esse nome Alenberg Quindins era muito complicado, tá entendendo? Assim, esse Quindins denunciava, assim, parecia... não era uma coisa muito séria. E aí, acho que eles adivinharam mesmo que eu não era muito sério. Mas você já está falando, então, já está contando para a gente, né, como vocês, e você, principalmente, Alenberg, considera a tradição, não é? Assim, você está já falando do seu percurso de tradições. Então, assim, eu acho muito difícil alguém não conhecer a Fundação Casagrande. Mas dê aí uma palhinha para a gente, né? Se por acaso alguém que escutar não conheça ainda, sobre esse trabalho, né? O que é a Fundação Casagrande? Olha, eu vou começar pela Fundação, mas antes tem toda uma história de criança que desde os 9 anos que eu tenho uma produtora cultural, tá entendendo? Como é que é isso? É o seguinte, veja só, né? Quando eu cheguei no Goiás, naquela época tinha banca de revista,
uma cidade com o nome Mira Norte, ali no Parque do Araguaia, entre o Araguaia e o Tocantins. E aí, o seguinte, ali eu comecei a... Não tinha brinquedo ali naquela região, né? Então, eu comecei a produzir. Eu tive uma editora de revista em quadrinhos, uma editora que fazia revista em quadrinhos, que eu criava meus próprios personagens, e isso eu negociava essas revistas, né, por palito de fósforo, porque quem sustentava a cozinha de fósforo lá em casa era eu, e eu tinha um cinema também, um cinema de sombra, que era lotado de criança. Então, eu assistia filme no cinema, que meu pai tinha dinheiro para pagar o ingresso, né, as matinês para a gente. Sim. E eu assistia o filme e eu reproduzia. Eu pegava uma caixa, antigamente as caixas de refrigerante era feita de madeira. E eu peguei, botei um pano na frente, peguei uma lanterna e fazia cinema de sombra. Então, eu decorava a trilha, decorava as falas. Então, por exemplo, eu assistia um filme e passava para a meninada, aqueles que não tinham condição e tudo, e a própria festa da meninada, né? Lá em casa, meu pai reservou um quarto só para meu cinema. Então, tanto eu fazia, né, animava a criançada com o meu cinema, né? Isso gerou, né, uma coisa que, uma vez, uma menina lá em Goiânia, dando um depoimento, disse: o primeiro filme que eu assisti foi no cineminha do Beg, né, que era um cineminha que ele fazia. Então, eu decorava as trilhas sonoras, decorava as falas, os efeitos especiais, e fazia esse cinema de sombra. Né? Isso aí com 9 anos? Com 9 anos de idade, eu tinha 9 anos. Aí eu fazia as revistinhas em quadrinhos, eu tinha os heróis, né? Tinha o Capitão América, eu tinha um personagem que era o Capitão Argentina, tá entendendo? Então, eu fazia, e os meninos colecionavam as revistinhas. Então, eu fazia os quadrinhos. Então, quando era na segunda-feira, né, eu estava na escola com a produção. Então, eu tinha um compromisso que tinha histórias que era mensal, outras semanais, tá entendendo? Então, eu tinha aquele compromisso da numeração, da sequência, revista número 1, número 2, número 3. E aí, então, eu comecei a também criar uma revista desportiva. E essa revista desportiva eu acompanhava os campinhos de várzea, os campeonatos que os meninos faziam, e então eu escrevia todas as cenas de esporte da infância, e quando era na segunda-feira, as pessoas queriam saber, ver eles, né? Eu fazia um pôster no meio, fazia as jogadas e citava o nome dos meninos, como foi cada jogo e tudo. Então, eu já fazia isso antes de fazer a Casa Grande. Eu tinha um conjuntinho de banda de lata, que era uma banda, essas bandas, né, de banda de lata, com meu irmão, e a gente animava a festa nos quintais, as meninas faziam as festas e nós ia tocar. Então, assim, eu estava aqui pensando, para você, Allenberg, quando você lembra disso, o que você acha que mais te ajudou a conseguir realizar essas coisas? Fazer revista em quadrinho, fazer um cinema, e uma banda de música com lata, enfim, e já ter até uma galerinha, né, assim, que esperava, né, isso, que aguardava o seu cinema, enfim. O que você acha que mais ajuda uma criança a poder realizar as suas ideias, a sua criatividade? Como você fez, por exemplo? Olha, eu sou no tempo que existia quintal e rua, né? Então, sim, existia espaço. Então, os quintais, né, eram lugares onde a gente brincava. Tinha brincadeira de quintal, tinha brincadeira de rua. Né? As brincadeiras de quintais, normalmente, eram as brincadeiras solo, né, que você fazia sozinho, né? Que era brincava de carrinho, fazia as estradinhas, fazia a cidade, as casas, e ali você passava o dia todo ali, né? E as brincadeiras de rua, que era coletiva. Então, existia essas duas coisas, e existia uma coisa que alimentava isso, que eram as gerações. Então, é o seguinte, você tinha numa casa, por exemplo, vizinho lá em casa, tinha uma casa interessante, que era assim, nascia um menino lá em casa, e aí nascia
uma menina na casa do vizinho, e assim alternava. Então, ali nós tínhamos 4 gerações, 4 gerações ali, só naquelas 2 casas. Então, os meninos de uma geração, ele brincava com aquela de sua geração. Os meninos de outra geração, então, minha irmã era mais velha, né? mais velha 2 anos do que eu, então tinha a geração dela. Depois ia a geração de meu irmão, a minha geração e depois a geração de minha irmã. Mas em todas essas gerações existia criança para alimentar elas, né? Porque até então era assim, normalmente as famílias tinham 4 filhos, as famílias eram grandes, né? Não é como hoje, né? Que que os pais no máximo têm 2 filhos, né? Então essas gerações existia vamos dizer assim, um mundo diferente que alimentava as ruas e os quintais, né? As ruas e os quintais. Então, isso foi, assim, eu acho que era uma coisa que alimentava essas brincadeiras, tá entendendo? E você está falando de uma coisa muito interessante, eu acho que para a gente hoje em dia, que é tão... Enfim, que é o seguinte, uma criança sozinha, é muito bacana que ela brinque sozinha também. Parece que, às vezes, hoje em dia, eu vejo muitos pais, assim, parece que eles têm culpa ou preocupação, ou sei lá, do filho ficar sozinho, ai, coitado, está sozinho. Você falou uma coisa tão interessante, Alenberg, que é o seguinte, uma criança sozinha é a brincadeira solo, né, como você disse, é uma possibilidade de criatividade, de invenção que ela tem sozinha, que é super bacana, não é? Assim, naquela época... ficam inventando coisa para a criança não ficar sozinha. Porque o que acontece é que naquela época o território existia um território da infância. Brincar sozinha era explorar um território. Eu me lembro que eu enterrava, pegava moedinha, enterrava numa caixinha de fósforo e fazia o mapa do tesouro para depois eu mesmo ir procurar e desenterrar. Então, existia debaixo do pé de goiaba, existia uma geografia, tá entendendo? Da infância, que você brincava. Hoje em dia as crianças brincam só, mas brincam no celular, eles brincam num terreiro que não existe. Você está entendendo? Então, ele está ali num terreiro que não existe, é um terreiro virtual que não existe. E eu acredito que isso tudo é justamente para elas poderem não estranhar esse mundo artificial que está aí, tá entendendo? Um mundo Disney World, tá entendendo? Então, para que aquela coisa, né? Se a Disney faz uma floresta e não tem mosquito para muriçoca para picar, entendendo? Se não tem perigo do coisa, é tudo muito seguro para que eles vivam a aventura com segurança. Então, depois disso, né, o celular e essas brincadeiras levam eles a isso, né? Levam eles a esse mundo plástico, esse mundo pet, né? Na época da gente, a gente quebrava o braço, a gente se arranhava, brincava na tapa, tinha apelido, tá entendendo? Então, assim, a gente estava mais, a gente vivia mais essa coisa do território, né? E do que naquele território existia, que a gente identificava como os lugares encantados da gente. A gente tinha na cabeça da gente, olha, eu, quando era época de chuva, eu pegava e fazia aqueles barquinhos de papel, botava uns palitinhos, e aí botava e acompanhando aqueles enxurrada d'água que vinha, né? Então, eu ia acompanhando, aí dali ia para outro canto, e eu ia vivendo aquela aventura como se eu fosse aquele palitinho, até ir para o rio. Então, quer dizer, você imagina o tanto de tempo que eu passava dedicado, mas eu estava em contato com a geografia local, o rio era rio, né? O rio era rio, até os super-heróis, né? Você vê assim, o Homem-Aranha, que a gente gostava,
o fundamento do Homem-Aranha era um estudo biológico, que uma aranha mordeu, então ele ganhou, picou ele ganhou os superpoderes, então ele jogava teia, ele apregava na parede, então você estudava através dos super-heróis a biologia. Eu vi agora, né, esse último Homem-Aranha que teve, o Homem-Aranha, quem fez a roupa dele foi o Homem de Ferro, ele perdeu o superpoder. Os poderes estão na roupa e não na biologia. Então, é a tecnologia que fornece a teia para o Homem-Aranha, que fornece os poderes dele. Mas os poderes, né, por exemplo, o Hulk foi um raio gama, então existia uma coisa química. Então, existia um fundamento ligado realmente a uma realidade, né? O Homem de Ferro. O Homem de Ferro era um vendedor de armas que explodiu uma coisa, então só tinha o coração e o cérebro. Então, ele fez um corpo de ferro, né? Eu acho que é por que o Homem de Ferro hoje domina o Homem-Aranha, porque não era o Homem de Ferro nunca foi um vendedor de quadrinhos. O maior vendedor era o Homem-Aranha. Mas é porque hoje o Homem de Ferro ele virou mais importante do que o biológico, porque o que acontece que era o Homem-Aranha. Por quê? Porque ele é quem faz o celular de hoje, é ele quem faz a tecnologia. Você está entendendo? Aham. Então, o domínio hoje do Homem de Ferro sobre o Homem-Aranha é o domínio da tecnologia sobre a biologia, sobre a natureza, está entendendo? Sobre esse mundo, né, que hoje a gente vê que existe uma guerra entre o natural, né, e o cibernético. Né? Sim. Aham. Sim. E essa capacidade também de brincar, né, de se jogar aí no território, como você está falando, eu estava aqui pensando que é uma capacidade de realização, né? Quer dizer, você também estimular a criança, estimular não, deixa ela sozinha, que ela mesma se estimula e se inventa numa super capacidade de realização, né? Isso também, às vezes, os adultos ficam atualmente tão preocupados com o futuro, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, para preparar a criança, o quanto que ela mesma se prepara, né? Fazendo as suas realizações. Olha, Já é um empreendimento isso. Eu vejo que hoje o desequilíbrio no planeta está em 2 pontos. Estão tirando as florestas de cima da capilaridade da Terra e estão tirando a inocência da infância. Né? Então, cada vez mais existe, vamos supor que a pureza da criança seja a flora protetora, né? Então, cada vez mais estão também derribando essa flora e cada vez mais estão avançando na idade, dizendo para eles coisas de adulto que é assim, tenha cuidado porque você tem concorrente, você vai ter dentro do mundo do adulto. Então, assim como está avançando, vamos dizer assim, na Amazônia, né, as plantações de soja e de coisa, também na capilaridade da pureza da infância, também está havendo esse avanço. Cada vez mais está diminuindo vamos dizer assim, o limite dessa flora da pureza da infância. Então, cada vez mais está diminuindo e cada vez mais cedo essas meninas estão tendo contato com o mundo de um adulto, que isso é maldade dos adultos, isso é muita maldade dos adultos, inclusive eles fazem com que, né, assim, como que, tipo assim, cada vez mais a academia desrespeita isso, entendeu? Desrespeita isso, porque assim, eu sou uma pessoa que eu sou formada e tudo, eu entendo de criança, então eu entendo do que a criança faz e aquela pessoa está mais ligada com a pós-graduação, o doutoramento, não sei o quê, dele, para ele conhecer o que é a infância, do que até mesmo mergulhar na infância, está entendendo? Viver sua infância, trazer, porque a infância, quando a gente tem a infância da gente, ela é tão restauradora que o seguinte, que, olha, veja só, a profissão mesmo da gente, que a gente trabalha e que não vê o tempo passar, é aquela que a gente traz desde criança dentro da gente, está entendendo? Quando é uma coisa que a gente tem desde criança, a gente faz assim, não vê o tempo passar. Então, o que eu acho é que
essa coisa hoje, né, da forma com que as crianças estão cada vez mais perdendo esse espaço, porque a infância é assim, é a inocência, que a fonte da inocência é a pureza, e dela emana a brincadeira, entendeu? O território da criança é o brincar. O brincar é que é a ferramenta exploratória da geografia do mundo. E aonde ela elege que o quintal é para fazer tais brincadeiras, que a rua é para se brincar disso. Então, o contato antropológico da infância com a infância, o filho de não sei quem com o filho de não sei quem na rua, se dá justamente por esse brincar, porque a ferramenta de contato primeiro da infância é o brincar. Eu sempre brinquei com meus filhos. Eu fiz uma coisa comigo de até 1h eu trabalho, e de 1 em diante eu comprei muitos brinquedos para meu filho, né? E brinquei muito com meus filhos. Então, isso eu noto que meus filhos ele têm uma paz dentro deles, sabe? Eles têm. Então, assim, quanto mais você brincar e der brinquedo para seus filhos, brincar, mais essa pessoa vai ser uma pessoa que vai ter menos entrada em psicólogo e em outras coisas na vida, na frente, está entendendo? Sim, acredito. Eu vejo que tem gente que não pode sentir uma dor do dente, que vai fazer uma sessão como é o nome? Aquela sessão que o cabelo não sente na mesa para contar os problemas, tudinho. Lá na Casa Grande, lá na Casa Grande é o seguinte, assim, primeiro não é a mãe quem leva o filho, é os filhos que entram na Casa Grande, vê os meninos fazendo o que estão fazendo e vai fazer também. Primeiro entra para brincar. Aí brinca, tem um parquinho, tem as coisas lá. Depois acompanha um amiguinho dele, aí o amigo faz um programa na rádio. Ele daqui a pouco está acompanhando os amigos, daqui a pouco ele já está fazendo um programa. Então a casa é toda organizada por eles, desde limpar, Então, daqui a pouco ele está limpando com um amigo, tá entendendo? E ali está dentro. Então, eles estão vivendo a infância, né? Cuidando daquela casa. E aí é o seguinte, quando briga, aí eu digo o seguinte, olha, tem uma coisa, mãe não se mete em briga de filho. Porque Adorei. É uma merda, porque, veja só, quando muitas vezes os meninos brigam, eles fazem as pazes. Aí, quando as mães a mãe fica intrigada e ainda bota os meninos para ficar intrigado. Eu me lembro que a gente brigava na rua, né? E aí o seguinte, de repente, aquele menino que a gente brigou e se intrigou, que a gente fazia até assim, né? Botava o dedo, né? Estou intrigado. Sim, né? Isso, também fazia assim, para ficar de bem, para ficar de mal, né? Aí, assim, para você desintrigar, é assim, né? Para desintrigar é de baixo para cima. Né? Aí, é o seguinte, aí eu passei por isso. Me intriguei de um amigo, que a gente brigou, aí, na semana seguinte, era o aniversário na casa dele. Rapaz, eu lá na porta da rua, doido para comer bolo e beber Fanta, e o seguinte, o amigo estava intrigado. Aí eu mandei dizer lá, tá entendendo? Que queria se desintrigar, com a cara mais lisa do mundo. Aí o amigo saiu, pronto, aí vamos desintrigar. Pronto, ele desintrigou, aí já entrava na maior felicidade do mundo para comer bolo, beber Fanta, parece que não existia. E quando os pais entram no meio, aí pronto, meu amigo, aí uma mãe diz uma coisa para outra mãe, a outra mãe, aquilo se magoa, e diz, eu não quero você mais o filho de não sei quem, se eu lhe ver com filho de não sei quem. Então, briga de menino, mãe não se mete, a primeira coisa. Isso aí, Allenberg, vamos falar, porque tem gente que pode ser que não veja, que só escute. Então, a gente tem mesmo aqui no Nordeste, na minha infância também era assim, quando ficava de mal, juntava um dedo assim com o outro, né, o dedo indicador, e o outro passava o dedo por entre os dois dedos. Né? Aí, se passasse de baixo para cima, ficava de mal, né? De cima para baixo, ficava de bem, uma coisa assim. Então, assim, para quem não está vendo o gesto, né? Aqui eu acho que era assim e era assim também. Não, eram os dois indicadores que tocavam um no outro,
fazendo uma ponta do dedo no outro. Aí, quando se intrigava, você cortava o dedo de cima, o outro vinha com o dedo indicador e cortava como quem fosse assim, cortando uma cana, ou batendo, e cortava de cima para baixo. Na metade. E quando era para desintrigar, aí batia de baixo para cima. Tinha até música que cantava, né? Ficamos de mal, coco de mim, ficamos de mal, coco de mim, ficamos de mal, olê, Martim, ficamos de bem, coco de mim, ficamos de bem. E isso tinha, quando a gente ia brigar, aí quando ia ter briga de menino, aí o seguinte, um ficava do lado de cá armado, o outro do outro lado. Aí dizia, aí o botador de briga, porque tinha um botador de briga também, ele riscava assim no chão, entre um e um outro, na terra, entre um e outro, uma risca no chão. Aí dizia, quem aqui, de um lado, né, do risco, aqui é a mãe de um e aqui é a mãe do outro. Quem pisar na mãe do outro primeiro é mais valente. Aí o cabo pisava, aí o outro pisava, aí um se atacava na tapa. Tinha até isso. Sim, e são essas... isso aí que continua na Casa Grande. Tu já pensou, a gente brincava de brigar, né? Porque assim, isso era uma brincadeira, né? De certa forma que existia. O que era aquele risco no meio? Era o território. Aqui é meu território, aqui é o seu. Se você invadir meu território, né? Aí quem invadisse primeiro. E as mães aceitam essa regra delas não se meterem nas intrigas? Aceita, e aquela que não aceitar tem eu, pelo meio. Eu digo logo, não quero ninguém. Isso foi transformando de uma forma que depois as mães não se meteram mais e os meninos resolveram. Hoje, aqueles que são pequenos na época, que viveram isso, é quem já administra isso. Né? Eu até acho que os meninos de hoje estão... Duas coisas que diminuiu com essas histórias foi briga e fuxico. Porque agora fuxico é fake news, né? Então, aí... e briga, tudo passou para o Facebook. A pessoa escreve um negócio, os outros detonam ele, né? Cara, tem gente se matando por conta disso, né? Tem gente... Está entendendo? Então, quer dizer, a praça deixou de existir, a praça hoje está dentro do Facebook, né? Tudo, né? Por exemplo, eu fazia revista em quadrinhos, quando estou lhe dizendo, hoje tem aplicativo que eu mesmo faço ali os quadrinhos, está entendendo? Eu acho muito legal. Rapaz, se eu fosse nessa época, né, que eu fazia isso, eu fazia hoje, fazia e acontecia com o celular, se naquela época tivesse esse celular. Olha, o interessante, o problema não é nem o domínio da tecnologia, nem o celular, é a criança usar a ferramenta para criar coisas. Eu acho que o mais interessante é isso, né? Como a gente usava as coisas que a gente tinha, né? Para a gente brincar. Sim. Eu estou aqui imaginando que as pessoas que vão escutar a gente devem estar pensando, mas, bom, essas crianças na Casa Grande, elas têm uma rádio, elas fazem cinema, elas têm banda de música, elas têm as brincadeiras de rua. Como é que isso vai acontecendo, Allenberg? Isso é a coisa mais genial do mundo, que é converter cinema, rádio, para brinquedo lúdico, né? Porque o que a gente tem que fazer é tipo assim, é desconstruir isso, trazendo para... Porque o que é que o adulto faz? O adulto faz o seguinte, né? Você imagine, uma vez veio a diretora do Museu do Ceará, estava visitando a Casa Grande. Quando ela chega numa sala, tem uma criança mais ou menos assim, de uns 7 anos, e um monte de criancinha, inclusive de colo ali, com as irmãzinhas, e ele estava dando uma aula de museologia para as crianças. E aí é o seguinte, ora, museologia para adulto, mas para criança, quando a gente traz a museologia para o campo da brincadeira, é conto de fada, tá entendendo? Então é o seguinte, ela, quando viu, ela chorou. E depois ela trouxe todos os funcionários, os velhos do Museu do Museu do Ceará, para ir fazer uma imersão na Casa Grande, ver as crianças brincando de museu, só que era de vera, entendeu? Porque as crianças, elas brincam de vera, entendeu? Elas brincam de vera. Vera quer dizer verdade, né? Assim, brincou de vera e de mentira. Então, brinca de verdade. Então, para elas,
quando uma criança, né, eu vi uma criança uma vez, eu vim para um encontro da Unicef em Fortaleza, e uma criança chegou perto de mim num ponto de ônibus, e ali tinha uma poça d'água. Aí ele pegou uma tampinha dessa de refrigerante, botou ali e ficou brincando. O que foi que surgiu? Eu comecei a entrar, como se entrasse na cabeça dele. Então, ele começou a ver, ele viu um lago e ali tinha um navio. Então, ele viajou, ele saiu daquele contexto e foi para o mundo da brincadeira. Então, isso é possível com museologia, com rádio, com TV, tá entendendo? Com essas coisas que os adultos, né, fazem de uma forma desgostosa, tá entendendo? Então, a criança ela faz de uma forma brincando. Eu acho que uma coisa que a gente tem dentro da gente é essa fonte. Eu digo sempre que feliz do mundo que tem lugar para gente besta, tá entendendo? Então, a gente não pode perder a besteira da gente, não, tá entendendo? A gente nunca pode deixar de ser besta, a gente nunca pode deixar de, sabe, quando a gente for chupar um picolé, chupa como se estivesse brincando, quando a gente for comer bombom, onde a gente for, né? A gente nunca perder aquela clorofila do olhar, né, da que a criança tem, que é a infância, porque a infância é um estado. A infância é um estado de espírito. Você pode morrer com 80 anos sendo criança e você pode ter 15 anos e ser uma pessoa velha. Velha. Aham. Sim. E esse brincar é que o fantasiar, o brincar, como você está dizendo aí, a criatividade, isso aí é que realmente muda o mundo, não é, Allenberg? Muda Olha, o mundo da pessoa ali, a vida é outra. Você está contando para a gente de uma vida que essas crianças têm, né? Muito... nem sei a palavra, né? De uma vivacidade, de uma vontade de viver, né? De uma coisa assim que a gente sente escutando isso, né? A gente sente te escutando. tem que desconstruir isso, é como se desmoralizasse aquilo que foi construído para trazer angústia, ser uma coisa séria. Você já imagina como o trabalho é usado no mundo dos adultos, né? No entanto, o trabalho, né, é aquilo que faz com que uma criança... Quando eu era criança, eu pensava, quando eu crescer, eu vou ter minha mulher, meus filhos, minha casa, mas eu vou construir um quarto de brinquedo onde eu vou, determinado dia, tipo assim, no domingo, eu não quero saber de nada. Eu vou brincar. Se minha mulher quiser ir para lá para brincar de boneca, se meus filhos quiserem brincar de carrinho comigo. Então, eu sonhava com aqueles brinquedos que eu teria e eu colocaria nesse lugar. Eu acho que a Casa Grande é um pouco isso, sabe? A gente converte essas coisas para o mundo da infância, é essa casa de brinquedo, onde a criança brinca de museologia, de arqueologia, brinca de fazer vídeo, brinca de fazer rádio, brinca de ser gerente de um teatro. Você imagine um museu que uma criança de 12 anos... Você imagine o que é, Cláudia, você com 12 anos, você ter sido a gerente do Museu de Arqueologia de sua cidade. Você está entendendo? Então, você imagine a rádio que as pessoas escutam na cidade, você foi programador dela, foi gerente dela, ainda com 7 anos de idade. Cara, isso é o seguinte, é uma sacanagem com os adultos. Eu estava pensando aqui, e toda essa brincadeira aí que você está falando, a Vero, né? Brincadeira a Vero, simplesmente leva por ano 50, 70 mil pessoas aí, não é isso? Sim. Então, assim, para que as pessoas escutem a gente, tendo essa dimensão, né? Da potência dessa brincadeira a Vero que vocês constroem até hoje, vem construindo. Quantos anos tem? A casa vai fazer 30 anos, né? 30 a casa anos. vai fazer 30 anos do projeto. Hoje é uma instituição visitada de 50 a 70 mil visitantes que recebe, que
Na realidade, esses visitantes são cobaia para esses meninos mostrarem a casa, tá entendendo? Se fazerem recepcionistas, se fazerem relações públicas, se fazerem produtores culturais, né? Hoje, as mães deles já têm pousadas e se hospedam nas pousadas, né? Ele já tem os negócios dele, aquele empreendedor social, individual, né? Que até foi um programa criado pelo Sebrae. Então, todos eles, quando ficam grandes, montam uma MEI, né? Porque é muito interessante, né? É quando eu era pequeno e quando eu fiquei grande, né? A criança vê muito isso. Então, é o seguinte, quando eles ficam grandes, né? Eles têm a MEI, então eles já vão... Né? Você imagine você, desde de sua tenra infância, né? Assim, de você já nascer dentro de um museu, brincando de boneca. Aí, daqui a pouco, chega um monte de turista, aí você deixa a bonequinha sentada ali e vai mostrar, explicar aquilo tudinho. Quando ele sai, você volta a brincar de boneca. Cara, isso é uma coisa que, não sabe, anarquista, graças a Deus, tá entendendo? Sim, sim. E tem a gente lendo e pesquisando, né, sobre vocês, a gente viu que há essa conjunção de mitologia, arqueologia, história, o brincar, a infância, as tradições, né? Como que isso foi aglutinado de uma maneira que deu essa brincadeira a Vero, né, para as crianças do lugar de uma forma muito impressionante. Eu digo sempre assim, ó, a casa é que é a estrela, nós só somos coadjuvantes. Nós somos mais... Essa casa aqui começa a sua história em 1817. Quantas crianças já brincaram, riram? Quantas pessoas já tiveram felicidade dentro das casas? Quantas pessoas acharam que eram imortais? Quantos enterraram os seus? Então, a casa, na realidade, é o grande personagem. E nós somos coadjuvante que passa por dentro dela e vive um tempo de vida, porque ela é atemporal, né? E ela que abriga a gente dentro dela. Então, eu gosto de brincar, eu gosto de fazer essas brincadeiras como quem fosse assim, a terra do nunca, uma coisa assim, né? Imagine se nós estamos aqui dentro dessa casa, mas nós já não estamos mais dentro dessa casa. Essa casa já está do outro tempo. Então, eu gosto de brincar com o tempo, né? O tempo presente, o futuro, né? E o tempo passado. É tanto que a bandeira da Casa Grande traz esses três tempos: passado, presente e futuro, né? E a bandeira tem um quadro dentro da Casa Grande, que é um quadro pintado de uma velha com um bastão dentro d'água e numa lagoa, por trás de uma pedra que tem uma pintura rupestre, e ela, com esse bastão dentro d'água, reflete, assim, dentro da lagoa, a Casa Grande. Então, essa coisa... E o quadro é assim, ele quando você vira ele de cabeça para baixo, é a mesma coisa, tá entendendo? Vira de cabeça para cima. Então, brinca um pouco com essa coisa do tempo. Então, a casa, ela é uma morada do tempo, na realidade. Sim. Bom, quando acabar toda essa pandemia e vocês abrirem a casa, porque agora está fechada, não é isso? Sim, para visitação presencial. Vocês estão fazendo muita coisa online, né? Assim, mas presencialmente está fechado. Então, assim, realmente, quando abrir, eu acho que eu vou querer que seja a minha primeira viagem pós-pandemia para aprender mais sobre a infância. E aí, como você poderia dizer para a gente, Allenberg, como é a criança aí? Como você vê isso? Como é essa criança? Não sei nem como fazer a pergunta, mas assim, como a gente tem aqui a ideia das diversas infâncias, né? Sim. Como é a infância aí? Né? Como é essa criança? Tem o Museu do Homem Cariri, mas como é a criança Cariri? Pronto, então eu vou dizer duas coisas, né? O povo fica se preocupando com esse negócio de missão, visão, né? Que de vez em quando muda, temporal. Antigamente era meta, objetivo. Aí vão criando esses modismos, né? Nós só temos duas coisas, né? Manter as portas abertas
e não deixar fechar. Então, essa aí resume toda essa coisa de missão, visão, essas coisas. Porque tudo que tem as portas abertas, então, porque está funcionando, tá entendendo? Então, se está funcionando, então, e não fecha. Então, se fechar, é porque não está mais funcionando. Então, manter as portas abertas e não deixar fechar, né? Que seria nossos objetivos, né? Que poderia definir como objetivo a nossa meta. Então, e aí o seguinte, o que a gente define a fundação? A fundação é um espaço de vivência cultural para a criança de todas as idades. Né? Então, é um espaço porque não é uma escola, não tem parede, certo? É horizonte, entendendo? É um espaço. E de vivência, porque ninguém está ensinando a ninguém. É a vivência que traz o ensinamento, né? E então, e a gente faz isso através da cultura, a cultura do território, a cultura ali daquele espaço que foi formado o território pela geografia, né? A geografia do lugar, tá entendendo? Então, o mundo é mais antigo do que nós tudinho, né? E o mundo tem sua geografia. Então, nessas geografias é onde se apresentam os territórios. O território é onde, vamos dizer, a compreensão da geografia, né? Ela é quem faz o território, e ali o homem chega naquele lugar e ele habita aquele lugar. E da relação entre o habitar e a geografia nasce a cultura. E a forma com que o homem interpreta isso é a arte, né? Então, na realidade, a casa vive isso, a casa vive esse espaço, né? Esse espaço onde existe uma estética, né? Existe uma estética, uma arquitetura, é o que nós chamamos de arquitetura do afeto na Casa Grande, né? Que é a arquitetura onde você imagine o que concentrou de energia na casa onde você foi criada com seus pais, ali de amor, né? Então, essa energia é o quê? É justamente dentro de uma casa, ou seja, uma casa é uma arquitetura, né? E o afeto que tem dentro dela. Então, a gente chama de arquitetura do afeto, essa relação entre o sentimento e o espaço. Mas, Allenberg, eu acho que a gente ficaria aqui, você sabe, né? Um tempão ouvindo tanta história, tanta. Eu posso dizer para você que eu estou muito emocionada de ter lembrado de brincar, de ficar de bem e ficar de mal. Eu fazia exatamente assim, dessa mesma maneira, né? Me reencontrar com isso foi incrível, foi incrível. Acho que eu vou fazer assim agora. Tem um monte de gente que eu vou ficar de mal de vez em quando, agora. Assim, depois, se quiser comer o bolo na casa, né? Aí eu vou ficar de bem de novo para comer o bolo. Enfim, eu realmente fiquei muito emocionada de lembrar disso. Isso tem uma música em Belém, né, que é cantado nas rodas, que era música de calçado, de brincadeira de roda, que depois se transformou em música de folclore, né, que dizia assim: Belém, 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 não estou de mal, não estou de mal, não estou. Belém, 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 Belém. Não estou de bem, não estou de bem, não estou. Belém, Belém, Belém. Bom, pode finalizar com o que você quiser aí, falando o que você quiser. Eu acho que o mundo, né, ele precisa tentar, né, o mundo dos adultos precisa deixar de parar de dizer que tem fórmula para salvar a infância, sabe?
Eu acho que é isso. Eu acho que deixa a infância voltar novamente para a capilaridade desse planeta, né? Porque esse planeta pode ser só uma criança no meio do universo. Então é isso. É uma satisfação, né, vocês terem, e uma honra vocês terem escolhido, né, para mim falar. Então, para mim, isso é uma coisa que faz parte também do meu sonho de criança, né? Conversar com as pessoas. Primeira vez que eu vi esse título, Mil e Uma Noites, eu achei isso assim, que para mim, no dia que eu encontrasse uma mulher para mim viver minha vida com ela, uma companheira, teria que ser Mil e Uma Noites. Só compensava se fosse Mil e Uma Noites, né? Eu nunca nem li esse livro, porque olha, tem 3 livros que eu não leio, né? Eu só gosto do título porque eu tenho medo de ler e não ser aquilo que eu estou pensando. É Mil e Uma Noites, que é você viver a 2, né? Contando histórias, né? Contando histórias. O Homem que Calculava, que é a gestão, né, de você gerenciar, né, a sua sustentabilidade, e O Menino do Dedo Verde, que a gente triscar, onde a gente triscar, né, a gente ter tocar a sensibilidade que é a esperança. É isso. Muito obrigada. Obrigada à Fundação Casa Grande, obrigada a vocês de terem feito isso. E que cumpra os 2 objetivos, hein? Não fecha, hein? Também, até o fim. Nunca será um fim, né? Mil e Uma Noites. Mil e Uma Noites, Mil e Uma Noites. Meu nome é Ana Luísa, eu sou gerente da Biblioteca Infanto Juvenil na Fundação Casa Grande. O livro que eu mais gostei é Menina Bonita do Laço de Fita. A sua autora é Ana Maria Machado. Uma boa leitura. Meu nome é Renan, eu tenho 11 anos e eu vim aí indicar o livro da Turma da Mônica, que é muito bom, e também tem uma boa leitura. Eu sou Rodrigo Otávio, mais conhecido como Tintim, e eu indico as aventuras de Tintim. Ficha técnica. Música: Luciano Salvador Bahia. Desenho: Menina da Jujuba, Renato Barreto. Lema central: Se seu olhar muda, tudo muda, Fernando Passos, Engenho Novo. Locução: Marcelo Abud. Assistente e produção: Luísa Guerra. Estúdio: Alex Carlyle. Júlia imensa, quando ela boceja, engole o mundo. O que será que ela